Olá, Master! Seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre a história da alimentação. Quem que te ensinou a comer do jeito que você aprendeu a comer? Você já parou para pensar que a gente faz muitas coisas de forma natural e se alimentar deveria ser uma delas? Que é estranho, de uma certa forma, é estranho alguém ter que ensinar para nós como que a gente tem que se alimentar. Ninguém ensina para nós como que a gente faz xixi, como que a gente faz cocô. Não tem um profissional, né, que fica te ensinando a fazer xixi. E por que eu falo disso? Porque se alimentar é algo que a gente sempre fez a vida inteira, desde os primórdios da espécie. E nunca precisou de ninguém para ensinar a gente a se alimentar. E assim a gente evoluiu e prosperou como espécie. Dessa forma a gente evoluiu e prosperou como espécie. Mas hoje todo mundo conhece de alimentação. Todo mundo sabe te falar o que, que você tem que comer, o que você não tem que comer. É mais ou menos igual comentarista de futebol. Todo mundo conhece futebol, todo mundo conhece. Só que poucas pessoas realmente sabem jogar. Então, isso nem sempre foi assim. Como que era? Então eu te convido a fazer o seguinte: pegar uma foto de pessoas da sua família mais antiga, da década de 50 ou 60, e você olhar essa foto e ver como que as pessoas eram no passado. Então, no passado, as pessoas eram magras e raramente ou poucas vezes acima do peso. Elas comiam de tudo e à vontade e não engordavam. Ninguém fazia dieta, aliás, ninguém nem falava em dieta. Não existia nutrição. Não vou dizer que não existia, mas ninguém falava em passar em nutricionista naquela época. Não se falava em pirâmide alimentar, não tinha tantas academias e atividades físicas e parques para as pessoas fazerem exercícios, não tinha clínica de estética, spa, não tinha tantos profissionais da saúde dedicados a essa questão do emagrecimento. Não tinha remédios para emagrecer como tem hoje, que você compra em qualquer lugar, fórmulas. Não tinha grupos de emagrecimento. Não se falava em redução do estômago e nem lipoaspiração. Nessa época, nem existia diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 é uma doença nova. Ela estava começando. As pessoas tinham muito mais saúde, as pessoas não iam ao médico por qualquer coisa. As pessoas raramente iam ao médico, raramente tomavam remédios e elas viviam muito bem e com saúde. E até na velhice tinha muita energia. Só que isso mudou. Em algum ponto a gente passou a engordar. E hoje, jovens e adolescentes, crianças, estão acima do peso já. E não consegue emagrecer, não consegue. Os adultos, então, esses assim, a maior parte da população está acima do peso. 58% da população brasileira, isso é dado estatístico, está acima do peso. Então, se você anda pela rua, você vai na praia, as pessoas estão todas acima do peso. Mas esse não é só isso, não. As pessoas estão todas doentes. Às vezes você não tem uma doença que ela te mata ou que ela... Você tem uma doença que reduz a sua capacidade como ser humano, que pode ser uma doença crônica, pode ser um cansaço extremo, pode ser uma depressão, pode ser uma falta de energia, uma apatia. Isso também é uma doença. Então hoje nós somos uma sociedade bem doente. E o que mudou de lá para cá para que a gente ficasse dessa forma?
Então, eu quero contar um pouco da história de como a gente evoluiu nessa questão da alimentação. Lógico que não é uma história da alimentação, mas é um trecho curto com alguns pontos importantes que eu acho que eles são relevantes para que você entenda um pouco melhor por que a gente está do jeito que a gente está. Então, lá, depois da Segunda Guerra Mundial, então, depois de 1945, a grande preocupação era a questão da falta de alimento, né? Era a questão da desnutrição, não da nutrição. Então, naquela época, quando se falava de nutricionista, era com a ideia de você erradicar a fome, era com a ideia de você trabalhar contra a desnutrição, a falta de comida, que era algo que estava acontecendo. Então, nos Estados Unidos, o governo começou a trabalhar nesse sentido, para a questão de eliminar a fome, né? Então ele começou a fazer incentivos agrícolas para as indústrias, para as empresas, né, que produziam, passarem a produzir alimento. A industrialização do alimento já tinha começado, né, nessa época, mas ele incentivou mais ainda a produção de grãos, porque era muito mais fácil produzir grãos do que você produzir carne, que aí você tinha que ir para a agropecuária. Naquela época não era algo tão simples, então era muito mais fácil produzir grãos. Então os Estados Unidos incentivou bastante essa indústria agrícola. E, bom, paralelo a isso, com esses incentivos e já com a industrialização dos alimentos que já estava acontecendo, começou a ter um aumento muito grande de doenças cardiovasculares. E, na época, teve um presidente dos Estados Unidos que teve um ataque cardíaco e isso ficou muito famoso. Então já vinha se falando muito nisso, nessa preocupação. E então, quando isso acontece, né, os pesquisadores, os acadêmicos, as pessoas que pesquisam, elas existem muito incentivo de pesquisar para descobrir o problema daquilo. Então, por exemplo, imagina hoje a pessoa que descobrir a cura de determinada doença, não vai existir mais AIDS, né? Então, essa pessoa ela vai ser um grande pesquisador, um grande cientista, né? Então, existe nessa comunidade científica de pesquisadores essa questão dele ter a ansiedade de mostrar que ele achou a cura para alguma coisa. Então, um monte de gente começou a pesquisar sobre isso, tá? Sobre o que poderia ser, poderia ser, poderia ser. E tinha um cara nos Estados Unidos que ele era tipo o Drauzio Varela aqui no Brasil, que ele era um cara muito conhecido nesse meio, muito respeitado. E esse cara é esse cara que você está vendo aí, ele chamava Ancel Keys. E ele era um fisiologista, ele partiu do princípio, ele já tinha uma premissa de que era a gordura que estava causando os problemas cardíacos. Porque ele, como fisiologista, ele sabia que a gordura, ela entupia. Então, dependendo da temperatura, ela poderia, por exemplo, entupir a pia. Aquela ideia de você jogar gordura na pia e entupir a pia. Mas também, investigando, né, quando você olhava para as pessoas que tinham morrido ali, você via que elas tinham uma grande quantidade de na artéria, a artéria estava entupida com gordura, com colesterol. Bom, e aí ele fez um estudo um estudo muito famoso
que esse estudo ele foi assim um grande pilar para tudo que a gente tem hoje relacionado à alimentação. Que ele pegou 7 países e estudou alguns indivíduos durante um tempo e chegou na conclusão de que é a gordura que era o causador das doenças cardiovasculares. Só que, na verdade, ele não pegou 7 países, ele pegou mais países. E aí, quando ele pegou mais países, ele viu que a hipótese dele não se confirmava. E aí, com os dados estatísticos, né, então você consegue manipular. E ele então pegou só uma amostra, então você tem lá várias amostras, né? Então ele pegou só a amostra que corroborava aquilo que ele achava. Então ele pegou a amostra de dados que dizia realmente, que se você olhasse para aquela amostra, que aquele conjunto de pessoas naqueles países, elas tinham mais colesterol, então tinha um índice maior de mortalidade, enfim. Então esse estudo, ele foi, esse cara publicou, mas ele foi amplamente criticado pela sociedade, pelos cientistas na época, né? Pela sociedade médica. Mas mesmo assim, ele continuou com a ideia dele. Então, os Estados Unidos estavam incentivando a indústria agrícola e aí o que aconteceu? Um cara chamado George McGovern, ele era o responsável por um comitê de um comitê que tratava das questões alimentares, que ia tratar das questões alimentares para erradicar a fome. E ele estava liderando essa questão do incentivo agrícola. E aí ele fez os estudos, ele completou o trabalho dele, e no trabalho dele ele sugeriu então que era melhor consumir mais grãos, e também baseado nesse estudo Gensel Keys, você deveria consumir menos gordura. E aí eles contrataram, os Estados Unidos formou um grupo de políticos, não tinha nenhum profissional da saúde, nenhum cientista da saúde, não tinha ninguém da saúde, eles formaram um comitê para tratar desse assunto, e contratou um cara chamado Nick Motter, que ele era um jornalista, nunca tinha escrevido sobre o assunto e não conhecia nada de nutrição. E ele ia escrever as diretrizes, né, os objetivos nutricionais dos Estados Unidos para combater a questão das doenças cardíacas. E aí, esse cara, baseado então já nesse trabalho desse George McGovern, que já vinha falando, né, que devia se consumir mais grãos e menos gordura, esse cara escreveu um documento que deu origem a tudo que a gente conhece hoje. Então, nesse documento, ele falou que a gente poderia consumir no máximo 10% de gordura saturada. E aí ele colocou a gordura lá em cima, né? A pirâmide mesmo alimentar, ela só foi formada, descrita mesmo em 1992, mas ela foi baseada totalmente nesse material produzido anteriormente. E aí, o que aconteceu? Para poder ajudar a vender os grãos que estavam sendo produzidos e pressionados pela indústria agrícola, e com muito lobby da indústria agrícola junto ao governo, o governo então criou a pirâmide alimentar, colocando a gordura lá em cima, até porque naquela época já existia um início desse movimento que tem hoje, que é meio que dos veganos. Naquela época já se falava muito de você consumir carne animal, de você fazer produção em larga escala de animal e matar os animais. Então tinha também já naquela época essa questão. Eles compararam na época
a indústria compararam, por exemplo, o laticínio e os produtores de carne, né, como se fosse a indústria do cigarro. Eles achavam que faziam tão mal quanto o cigarro. Então, o incentivo foi todo para a indústria agrícola. E aí começou a ter as propagandas, né, os comerciais de cornflakes, sucrilhos. As pessoas deixaram de comer o bacon com ovo de manhã, isso é um absurdo, e começaram a comer aqueles cereais coloridos que a gente vê às vezes nos filmes, tal. E e aí, por isso que os Estados Unidos ele é o grande gordão do mundo, né? O gordão. Porque de lá que veio toda essa história. E o que aconteceu? Em 1996, a gente criou a nossa pirâmide alimentar baseada na pirâmide alimentar dos Estados Unidos. Só que aí, decorrente disso, o que aconteceu? De 2001 a 2011, triplicou o número de mortes por doenças diretamente relacionadas à obesidade. Entre 2006 e 2012, aumentou 40% os casos de diabetes. Diabetes, lá atrás, era uma doença que quase não existia. E hoje é muito comum, né? E aí, hoje, por exemplo, em 2015, 52% das pessoas estavam acima do peso. Hoje, em 2017, 58% das pessoas estão acima do peso. A cada 5 crianças obesas, 4 vão continuar obesas quando forem adultas. 95% das pessoas que fazem dieta engordam novamente. E em 2014 surgiu a nova versão da pirâmide alimentar. Ela é bem melhor do que a anterior. Em 2016, teve um relatório do Reino Unido falando sobre as diretrizes para tratar a diabetes lá no Reino Unido. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, que hoje a gente come de um jeito que é muito diferente dos nossos avós. A gente começou a ter problema quando o governo começou a falar para nós como a gente tem que comer. Quando as autoridades começaram a falar para nós como que a gente tem que comer. A gente não tinha regra antes, porque comer é algo natural. Algo natural. Quando a gente nasce, a criança ela procura automaticamente o peito da mãe. Alguém precisa ensinar para ela isso? É automático isso. Isso é natural de qualquer animal. Nenhum animal na selva precisa de ter orientação em relação à alimentação. Mas hoje, nesse momento, realmente precisa de uma orientação à alimentação. Por quê? Quando você não tinha tantas opções erradas para você poder escolher, a chance de você errar era muito pouco. Você não tinha esse monte de produto light, diet, um monte de coisa milagrosa, coisa que tenha, tem isso aqui, tem enriquecido com vitamina. Não tinha nada disso. Você comia a comida da terra, de Deus, e era isso que tinha. Então você não tinha muito o que errar. Hoje existe muita coisa que você pode fazer errado. Então realmente, no momento, precisa de ter uma orientação sobre a alimentação. Mas acontece que as orientações que vieram, né, decorrentes desse cenário que eu contei para vocês aqui, né, fortalecido pelo estudo de Ansel Keys e mais uma série de detalhes que eu não falei aqui, elas nasceram de algo que foi construído simplesmente por políticos. Essa pirâmide alimentar não tinha nenhum profissional da saúde. O objetivo dela ali foi ajudar a vender grãos, porque dessa forma você poderia alimentar mais pessoas. E baseado nesse estudo de Ansel Keys,
colocou a gordura lá em cima. Só que isso no meio de quem estuda, no meio científico, eles chamam isso de um grande experimento nacional, que foi um experimento, porque na verdade, fora esse estudo, centenas de outros estudos já comprovaram que gordura não faz mal para a saúde, que o colesterol não é um marcador relevante para as doenças cardíacas, mas só agora os Estados Unidos reconheceu isso. Então a Associação do Coração lá dos Estados Unidos, ela já aboliu a questão do colesterol como um marcador de doenças cardiovasculares. Não se usa mais lá o colesterol como marcador de doenças cardiovasculares. Por quê? Porque eles já sabem que não é isso. Já tem vários estudos. Nos Estados Unidos também já não se fala mais nesses 10%. Mas isso está muito oculto lá. Ninguém divulga, né? Então, quando tem essa... Ninguém quer falar que errou. Ninguém quer falar que errou. Então, essas correções elas são feitas escondido, né? Então, não tem mais essa limitação dos 10%. Hoje, no Brasil, a gente tem a nova versão da pirâmide, que ela realmente ela é bem melhorada. Antes, olha só, consequência da obesidade. Então, a gente morre muito mais, né? As causas de morte no Brasil e nos Estados Unidos, elas são muito maiores por conta de doenças causadas pela obesidade e pela dieta. Então, se você olha aqui, você tem aqui homicídio, suicídio, né? Você não tem... as pessoas não morrem por causa de homicídio, por acidente, não é isso. As pessoas estão morrendo por doenças cardíacas, câncer, derrame, doenças crônicas das vias respiratórias inferiores, que também tem a ver com alimentação, acidentes, aí vem acidentes, e diabetes. Então, hoje é normal a pessoa ter câncer. Normal ter câncer. Só que câncer é uma doença crônica. Câncer, você desenvolve o câncer pelo estilo de vida que você tem. Então, tudo isso aconteceu depois que a gente começou a ser orientado pelas autoridades de como a gente tem que comer. O que a gente tem que fazer? A gente tem que desaprender. Então, a pirâmide alimentar de 2014, ela ficou muito legal. E eu listei aqui 10 passos que ela colocou para uma boa alimentação. Então, fazer uso de alimentos in natura ou minimamente processados como base da sua alimentação. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos. Limitar o consumo de alimentos processados. Evitar ultraprocessados. Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia. Fazer compra em locais que oferecem variedades de alimentos in natura. Desenvolver, exercitar e partilhar hábitos culinários. Planejar o uso do tempo para alimentar-se corretamente. Fora de casa, comer em locais que oferecem comida feita na hora. Ser crítico quanto à informação, orientação e mensagens sobre alimentação e em propaganda comercial. Então, esses 10 passos são muito legais. Tá? São muito legais. Porém, ainda tem um viés ali de algumas coisas que é difícil de sair. É difícil. Por exemplo, a questão da gordura saturada. Já tem vários estudos mostrando que gordura saturada não é problema. Não é problema. Então, ela também não ainda continua a questão da gordura. O sal. Então, o sal não é problema. O sal refinado é problema. Fala-se muito de calorias ainda, né? O foco ainda é muito nas calorias, como se fossem as calorias
é a grande solução do problema. Apesar de falar de alimentos processados e ultraprocessados, meio que tem sugestões de pratos, de coisas lá que envolve trigo. Então, o trigo meio que tem um passe livre. E também por conta da gordura saturada, laticínios não estão sendo bem-vindos. Então, apesar de ter várias coisas legais, isso também é coisas que ainda vai precisar evoluir, como, por exemplo, o relatório do Reino Unido. Então, esse relatório do Reino Unido, ele já está, olha só o nível que eles estão. Eu vou colocar o link desse relatório aqui para o site lá do Reino Unido, que é o seguinte: comer gordura não engorda. Comer gordura não engorda. Eu sei que se você ainda não ouviu isso, para você está sendo chocante, mas comer gordura não engorda. Gorduras saturadas não causam doença cardíaca. Os laticínios integrais são provavelmente protetores. Alimentos processados que contenham no rótulo baixa gordura, light, baixo colesterol ou comprovadamente reduz o seu colesterol devem ser evitados. Limite os carboidratos refinados e o amido para prevenir e reverter o diabetes tipo 2. A quantidade ideal de açúcar a ser consumido para a sua saúde é 0. Não tem que consumir açúcar nenhum. Óleos vegetais obtidos por refino industrial devem ser evitados. Então, na nossa pirâmide alimentar, tem uma tolerância com óleos, com açúcar, tem uma tolerância, mas aqui eles já estão falando que não. Pare de contar calorias. O pensamento focado em calorias causou danos à saúde pública. Você não pode consertar uma dieta ruim com exercício. Comer lanches com frequência fará você engordar. Sua avó tinha razão. A nutrição baseada em evidência deve ser incorporada aos currículos educacionais de todos os profissionais da saúde. Por que ele colocou essa última questão 10 aqui? Porque existe muita, como posso dizer, as coisas são faladas em relação à alimentação e quando você começa a buscar, estudar, perguntar, ninguém sabe explicar por quê direito. Ninguém sabe explicar por quê. Quando você vai ver, é meio que uma lenda aquilo. É meio que uma lenda, porque aquilo é praticado, alguém em algum momento falou aquilo, mas não existe embasamento científico para aquilo. E as coisas que são tradicionalmente praticadas, elas são comumente mais aceitas. E as coisas que às vezes não são praticadas comumente, por exemplo, como vou comer gordura, apesar de ter um grande material falando sobre isso, já comprovando isso, é ignorado isso. Na verdade, se ignora, porque se você tiver que olhar para isso e estudar isso e ver que aquilo é verdade, você vai ter que voltar para trás e falar que houve um grande erro. Imagina como é para as pessoas que trabalharam na construção das diretrizes, na pirâmide alimentar, falar que a orientação que foi dada foi um erro. É bem difícil. Então, apesar de ter algumas mudanças, isso só vai realmente refletir daqui a muitos anos. E, quem sabe, essas mudanças nem sejam as mudanças que precisam ser. Então, eu sei que, por exemplo, a questão dos alimentos processados é algo que realmente é um consenso. Porém, ainda existe, em alguns lugares, muita tolerância em relação a isso. Agora, a gordura saturada é um ponto de divergência muito grande entre as orientações tradicionais e as orientações não tradicionais, digamos assim. E eu queria dizer por que tem esse medo? Por conta do medo do colesterol e do entupimento das artérias. Então, estou te mostrando aqui o que saiu no Daily Mirror, lá no Reino Unido.
Low fat diet bad for your health. Dieta de baixa gordura é ruim para a sua saúde. Então, e essas são as diretrizes. Mas existe todo um detalhamento disso daqui, vários estudos citados. Eu vou colocar o link para você que quiser ler e se sentir mais confortável com isso. É importante você começar a trabalhar na sua cabeça a questão da gordura, se você ainda tem isso, tá? Porque você eliminando isso, você resolve muitos problemas da sua vida. Muitos problemas. Então, vou falar só um pouquinho aqui, eu não vou falar muito disso, que nós vamos falar depois. Mas o colesterol, né? Porque quando você pensa no colesterol, você fala, nossa, colesterol, gordura, colesterol. Primeiro, que colesterol não é gordura. Aí já começa. Colesterol não é gordura. O colesterol, ele é um lipídio, é um dos tipos de lipídio, e ele é do grupo dos esteroides, assim como a aldosterona e outros hormônios sexuais, como testosterona. Então, o colesterol, quem faz academia, não pode ter o colesterol muito baixo. Porque o colesterol, aliás, ninguém pode ter colesterol muito baixo, mas o colesterol para quem faz academia, você tem que comer gordura. Porque ele, dentro da cadeia da construção da testosterona, ele vem lá, ele ajuda na produção da testosterona. Então vamos ver aqui. O colesterol, ele é produzido 70 a 75% pelo fígado, de todo o colesterol que você tem. Ele é utilizado em todas as membranas celulares. O nosso corpo todo, todas as membranas celulares são revestidas de colesterol. 55 a 60% do cérebro é feito de lipídio. Algumas vitaminas como a vitamina D, ela precisa de colesterol para ela ser sintetizada, para ela ser produzida e sintetizada. Então, o colesterol ele é um protetor. Na verdade, o colesterol ele é um protetor das células. E isso é um assunto muito que leva muito tempo para falar, mas eu só quis dizer aqui para você o seguinte: lá atrás um cara achou que o problema era esse. E por conta disso, hoje você também acha que o problema é esse. E quando você tira da alimentação a gordura, então você tem a gordura e o carboidrato. Os dois são fontes de energia. Quando você tira a gordura como fonte de energia principal, você tem que colocar outra. Não pode ser a proteína. Então você coloca o carboidrato. Então essa foi a movimentação natural. E isso foi também impulsionado pela necessidade de vender os grãos que estavam sendo produzidos. E com isso criou-se um mercado, uma indústria, hoje é uma indústria, hoje é muito difícil você reverter tudo isso, porque existe pressão muito forte no governo, existe muito dinheiro que rola, então existe um pacto entre as indústrias agrícola, a indústria farmacêutica, a indústria do emagrecimento, porque uma te adoece e a outra nunca te dá saúde, sempre remedia, fica vendendo remédio para você e você fica doente a vida inteira. E hoje as propagandas elas estão relacionadas à alimentação, elas estão muito focadas nas crianças. Por quê? Então cuidado com os filhos, porque eles já perceberam que os adultos já estão espertos. Então os adultos já sabem, pô, isso não é legal. Mas eles já estão, o foco das propagandas está na criança. Porque a criança ainda, ela não, na criança, no jovem. Então quando você vê Fanta, é tudo jovem, sei lá, tudo que é besteira é para o jovem e para as crianças. E de certa forma, os pais são influenciados por isso também, porque existe uma tolerância muito grande de que a criança coma besteira. Você não come algumas coisas, mas o seu filho, às vezes, você deixa ele comer. Como, mas ele é criança, ele precisa disso. Não, pelo contrário.
Ele não pode, porque o que ele aprender ali vai ser difícil depois, vai ser difícil. Então você não pode deixar, não pode. Você tem que dar o exemplo e tem que começar não pode deixar isso passar para o seu filho. Bom, enfim, não vou me estender mais aqui. Eu espero que você já tenha tido uma ideia do porquê você passou a comer assim. Existem muito mais detalhes relacionados a isso. Então, você come assim porque um grupo de políticos queria vender mais grãos. Por isso, tá? Foi uma questão política que foi feita para vender mais grãos. Contratou um jornalista para escrever a pirâmide alimentar. E um cara chamado George McGovern, esse cara incentivou a indústria agrícola e ele, baseado nesse estudo de Ansel Keys, né, ele que era um simpatizante já desse cara, ele colocou a gordura lá no topo da pirâmide alimentar. E por conta disso a gente está onde a gente está hoje. Ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e eu vejo você no próximo vídeo.